Rangel aqui para te contar que a Luana Piovani voltou a criticar a Virgínia. Sim, ela tá querendo, né, gente? Ela tá procurando, né? Ela tá querendo. E desta vez a coisa foi feia. Falas pesadas, pesadíssimas da atriz, tá? Sobre a influenciadora. E eu vou te mostrar tudinho que ela disse hoje aqui pra vocês, tá? Esse babado tá repercutindo até agora. E tem também Gabriela Augusto voltando às redes sociais para mostrar áudios que o cartoloco mandava, né, para ela, enquanto eles estavam ali naquele vai no vai, naquela coisa de relacionamento, se fica ou se continua, tá? E ainda ela vai falar sobre o posicionamento que a mãe dele tinha sobre toda essa palhaçada que o cartoloco aí causou, tá certo? E ainda a Carolina Dickmann explicando o motivo pelo qual ela não aceitou participar do documentário sobre a Preta Gil, que a Preta Gil era uma das maiores amigas dela, das melhores amigas da Carolina Dickmann, só que ela não tá nesse documentário que a Globo tá produzindo aí, né, e tá super divulgando na programação dela toda aí, que vai ao ar em breve. E ela explicou o motivo por ela não estar na produção, gente. E eu vou mostrar o que ela disse aqui hoje para vocês, tá certo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então vem que a coisa tá pegando fogo e nós temos muito o que tratar da vida dos outros hoje, tá? Vamos fofocar? Luana Piovani voltou a criticar a Virgínia aí nas suas redes sociais, gente. Sim, ela não se cansa, né, gente? Ela tá procurando uma tretinha aí com a Virgínia, né? Não, já teve toda aquela treta antiga, né? Antiga não, de algum tempo, de alguns meses, né? Antiga, não é antiga, é recente, né? De alguns meses atrás aí, né, que teve envolvendo os filhos da Virgínia, né? A Virgínia não gostou, foi toda aquela repercussão toda. Não sei se vocês lembram disso. A treta é recente, gente. Eu falei que é antiga, mas é mentira minha, tá? A recentinha faz de alguns meses atrás. E aí a Virgínia, gente, não se pronunciou ainda, não falou nada, mas a Piovani segue, né, atacando a Virgínia aí, tá? E dessa vez ela usou palavras pesadas, pelo menos eu achei pesado, né? Ai, gente, eu tô sem microfone. Espera aí, só um minutinho. Vou botar o microfone, porque senão pode ficar péssimo. Vou botar o microfone aqui para vocês poderem me ouvir. Ai. Onde é que eu tava? Pronto. 1, 2, 3 testando, 2, 3 testando. Acho que tá bom, né? Não tem como saber. Mas onde é que eu tava mesmo, gente? Luana Piovani com Virgínia, né? Que eu tava falando. E aí, gente, já teve, né, recentemente, alguns dias atrás, né? A Luana Piovani, ela voltou a criticar a Virgínia, fez aquele post, né? Aquele vídeo na cama, recém-acordada, né, falando sobre aquele fato da Virgínia ter indicado a tal da soroterapia. Ela não cita, né, diretamente nem o caso da soroterapia e nem cita diretamente a Virgínia. Aliás, ela não cita também, ela nunca cita a Virgínia diretamente, né? Mas tudo dá a entender que ela está falando da Virgínia, né? Que ela chama de loura matadora de famílias, né? Ela não, de fato, ela não gosta, ela não suporta a Virgínia, a dona Luana Piovani, né, pelo visto. E aí, gente, ela
nessa ocasião, né, ela fez duras críticas ao fato da Virgínia ter indicado a soroterapia, que é uma prática que não é comprovada cientificamente, né? Então, a Virgínia fez a tal da soroterapia, indicou para os seguidores dela, e só que aí não é. E aí a Luana Piovani estava questionando, né, o fato de influenciadores, quando forem falar sobre temas relevantes, né, à saúde, deveriam ter um aporte, né? Porque, segundo ela, existe nas diretrizes das redes sociais essa norma aí, né? Que eles teriam que ter um embasamento para poder falar sobre isso. E a Virgínia claramente não tem e resolveu utilizar, né? E nessa loucura toda, a gente falou aqui que a dona Margarete Serrão, mãe da Virgínia, chegou a repostar esse vídeo da Piovani detonando a Virgínia, depois apagou tudo, foi uma loucura. E agora ela voltou, gente, ela voltou, tá? Foi ontem, quarta-feira, ela foi lá no seu perfil do Instagram e descascou com a Virgínia, gente, descascou. Ela publicou um vídeo que falava justamente sobre a atuação de influenciadores que divulgam casas de apostas, né? Que divulga tigrinho, que divulga essas coisas, né? Esse tipo de publicidade, que faz esse tipo de publicidade, né? A Virgínia, ela é embaixadora, não sei, ela tem um contrato com a Blaze, né? E ela fica divulgando odds, né? Fica, enfim, fazendo coisas, divulgando mesmo plataforma nova, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe como é, né? E existem muitas críticas, né, a quem faz esse tipo de publicidade, né, nos seus perfis, porque esses jogos, né, de apostas, eles têm atingido muitas pessoas, né, muita gente que usa esse dinheiro que serviria para causas de necessidade, tudo, as pessoas vão lá e usam para poder apostar, né, na esperança de ganhar mais dinheiro, de duplicar, triplicar o seu faturamento, né, e aí acaba perdendo-se muito dinheiro também, né, acaba perdendo dinheiro, na verdade, né, porque o lucro mesmo que vem nessas casas de apostas é com a perda do povo, né, e muita gente anda perdendo com isso. Existe toda uma discussão, né, aqui no Brasil sobre como essas casas de apostas, né, têm impactado na nossa sociedade, né. E aí a Luana, ela compartilhou esse vídeo, né, detonando aí para casas de apostas, né, pessoas que fazem publicidade de casas de apostas, como a Virgínia. E na legenda ela escreveu uma coisinha muito fofinha, para não dizer o contrário, né, gente? Ela escreveu o seguinte: "E cramunhão amarrado no rabo dessa loira feita em laboratório". Gente, já começou assim, tá? Ela já começou dando 2 peitos na porta, dois chutes na voadora, pra cima da Virgínia, né? "Sinto o cheiro de enxofre já vindo do futuro dela". Olha só. Aí, fecha aspas para dona Luana Piovani, tá, gente? Aí, falando sobre a Virgínia. E aí, claro, obviamente, que o post da Luana aí repercutiu, né? E já tá todo mundo comentando, claro, obviamente, né? Então tá aí, né? Dona Luana Piovani. Então foi isso, né, gente? Luana Piovani, que é viciada em comentar, né? Que eu sempre não gosto de frisar essa alcunha de Luana Piovani, detonando mais uma vez aí Dona Virgínia sobre a sua atuação com
o seu trabalho aí com casas de apostas e bets, casa de apostas e bets é a mesma coisa, né? Enfim, vocês entenderam, né, gente? Bom, e por falar em Virgínia, gente, a Virgínia foi criticada pela Luana Piovani, mas não só a Luana Piovani criticou a Virgínia. Não, gente. A Virgínia está sendo criticada no âmbito internacional. Meu bem, não é pouca coisa, não. É isso aí, gente. Na verdade, ela foi criticada, ela foi posta no bolo, assim, junto com o Vini Júnior, né? Porque o jornal The Sun, que é um tabloide britânico, né, que é muito conhecido, né, nesse meio aí por publicar fofocas do meio artístico, né? Bem, o The Sun, ele capinou, né? Capinou aí o nosso o nosso nicho, né? O The Sun capinou para poder andar aqui agora, né? O The Sun aí, quando tudo era mato, já existiu o The Sun para poder, né? É que fofoca é fofoca, né, gente? Fofoca é o que é mais velha que o mundo, né? Fofoca. Então, enfim, gente. E olha só, o The Sun fez duras críticas ao fato de como o Vini Júnior tem se comportado logo após a Copa. Porque muita gente, e eu nem concordo muito com essa teoria, tá? Muita gente, né, tá questionando o comportamento dos jogadores, né, da seleção brasileira, como eles estão agindo logo após a derrota do Brasil lá com a Noruega, que fez, né, o Brasil ser desclassificado da Copa do Mundo. E muita gente fica assim, porque eles não estão tristes, porque eles estão curtindo, porque eles estão vivendo a vida deles enquanto o Brasil chora, que o Brasil, que eu não acredito muito que chora, o Brasil chorou lá, naquele dia lá, e depois no outro dia levantou cedo para poder trabalhar, minha gente. Não, o Brasil não tá vivendo Copa do Mundo, né? Pelo menos é o que eu percebo, né? Convivendo assim na minha vida, no meu dia a dia, eu não percebo que as pessoas estão super tristes e preocupadas. Pode ter ficado naquele momento ali, né? Da perda do Brasil, mas eu acho que assim, os jogadores têm que fazer o que agora? Já perdeu mesmo, já foi, já era, não tem mais volta. Daqui só a 4 anos para tentar de novo. E, e vai fazer o quê? Vai ficar triste, não vai curtir, não vai seguir sua vida, vai ficar só. Ai, gente, é, vai se intocar debaixo dos lençóis e vai ficar deprimido por isso, porque o Brasil perdeu uma Copa, sendo que só uma seleção ia ganhar, e a gente sabia. Eu, pelo menos, não acreditava que o Brasil ia vencer. Eu sabia que em algum momento o Brasil ia de arrasta aí nessa Copa. Eu acho, né? Eu achei, porém, entretanto, todavia, eu achei que o Brasil não ia levar a Copa. Porém, eu achei que ele saiu cedo demais. Eu achava que o Brasil ia, né, durar um pouquinho mais na Copa, mas eu acho que eles saíram muito antes. Mas eu não acho que é, os jogadores têm que ficar na marra, não. Acho que tem que curtir mesmo, as férias sim, entendeu? Fazer, porque eu acho que não tem mais, gente. Não tem que ficar chorando leite derramado. Já foi, perdeu e agora partir para outra, né? Mas o Dessan não acha isso. O Dessan acha que o Vini Júnior não tem o direito de estar curtindo, comemorando aniversário, né? Fazendo festa em um super iate, enquanto o Brasil, né, não seguiu aí no Mundial, né?
Segundo o The Sun, né, segundo o jornal aí, né, o Vini ele teria sido o responsável por convencer os outros jogadores da seleção brasileira a não voltarem ao Brasil, né, após o fim da participação lá no torneio. Porque também, né, os outros jogadores também são muito inocentes, são muito cabeça fraca, são muito mirins, né, muito crianças, para não terem opinião própria, né, na hora de fazer uma decisão como essa, de continuar ou não num país. Não é não, gente? Pelo amor de Deus, vai te catar, Dessan. Vai te catar. Que nada. Que eles tinham que voltar para o Rio de Janeiro e não continuarem curtindo férias em outros lugares. Não, isso daí para mim não cola não, tá, gente? Não cola mesmo, viu? Eu acho que cada um, ainda mais que eles estavam com família, né? Os jogadores levaram família, levaram esposa, levaram filhos. Eu acho que, assim, eu acho que essa decisão não foi só de um, né? Eu acho que já estava meio que certo que depois que acabassem os jogos do Brasil, eles iam curtir, né? Eles iam fazer outras coisas, né? E o Dessan ainda, né, comentou sobre a foto, né, que repercutiu e muito nas redes sociais, né, do fim de semana para cá, né, e ainda rende essa foto, né, que é a foto da Virgínia com o Vini Júnior juntos, né, nesse tal desse iate aí, a Virgínia sentada no colo dele, ele no celular, né, aquela coisa toda, e que foi muito comentado, né. E segundo o The Sun, disse que essa foto ela teria provocado ainda mais revolta, né, da parte do público, do povo, por causa de tudo que está acontecendo, né? E foi ouvida até uma fonte, né, que falou que se comportar dessa forma depois da Copa do Mundo soa como um tapa na cara de todos os brasileiros e todos os torcedores da seleção. A sensação no Brasil é que ele deveria ter batido pênalti. E isso é verdade, né? A maioria dos brasileiros, pelo menos os que eu convivo, acreditam que o Vini Júnior não perderia aquele pênalti que o Bruno Gonçalves, eu acho que foi o Bruno Gonçalves, né? Bateu. O Vini deveria ser a grande estrela. O jogador não assume responsabilidade. Em vez disso, ele abriu mão e deixou a cobrança para o Bruno. Foi o Bruno mesmo. Né? Aí disse ainda a fonte que comparou ainda o Vini Júnior com o Neymar. Né? Disse o seguinte: as pessoas acham que isso foi tão egoísta quanto o Neymar decidir cobrar o quinto pênalti contra a Croácia na Copa do Catar, quando o Brasil já teria sido eliminado após 4 cobranças. Essa fonte ainda disse que o povo brasileiro está furioso com o Vini Júnior, né? E que ele está sendo responsabilizado pela mal sucedida performance do Brasil na Copa. Eles ainda comentam da Virgínia, diz que ela é uma apresentadora, né? Que ela é influenciadora e ela trabalhou para uma TV, que no caso foi a Globo, né, durante a Copa, mas que teria recebido críticas aí ao seu desempenho durante a sua passagem aí no programa do Hulk, que foi realmente o que aconteceu, né? Que a Virgínia foi bastante criticada e, e nada me tira da cabeça que foram essas críticas, né? Esse mau recebimento, né? E também a questão da audiência não virar, né? Não converter o fato da Virgínia estar no Domingão. Nada me tira da cabeça que o quadro dela acabou sendo mal sucedido e ficou tão pouco tempo no ar, né? E ainda sobre Virgínia, né? A influenciadora ela vai ganhar uma nova vizinha, uma vizinha muito peculiar, eu diria, tá? Uma vizinha que eu não sei se ela se bateria muito bem, não, viu? Segundo aí o que
tá rolando é que as duas vão ser vizinhas de porta. De porta, ou seja, coladas ali, tá? Num prédio. Não, não vão ser vizinhas de porta, porque se o prédio. Estão falando que vai ser vizinha de porta, mas não é vizinha de porta. Vão ser vizinhas, né? Vão estar no mesmo prédio. Tá? Essa informação de porta, porque se é um por andar, se é um. Que diz que é um prédio por andar. Então, um apartamento por andar. Então, elas não vão ser vizinhas de porta, né? Elas vão estar no mesmo prédio. E a vizinha que a Virgínia vai ter é a Bruna Biancardi, a esposa do Neymar, né? É porque parece que a Virgínia ela adquiriu um imóvel lá neste prédio que já é chamado de prédio do Neymar, e fica num condomínio de luxo lá em Santa Catarina, né? Na parte ali litoral de Santa Catarina. Quem está dizendo isso é o Lucas Pazin, gente. E o prédio, ele não tem o apelido de prédio do Neymar, não só porque o Neymar tem uma casa lá, tá? O prédio tem este nome, né? Ganhou este nome, este apelido, um apelido mesmo, né? Porque o nome do prédio não é esse, né? Obviamente. É, quer dizer, obviamente não, né? Vai saber também, né? Que essas celebridades são tão loucas que poderia até colocar o nome do Neymar no prédio, né? É porque a empresa que está construindo, a construtora, né, desse prédio, ela tem como sócio o Neymar, né? E aí, segundo o Lucas Pazin, né, o Neymar já teria até ido até a construção lá, né, a obra, para acompanhar de perto tudo que está rolando e tudo e tal. O apartamento de Virgínia teria custado a bagatela de 20 milhões de reais, gente. Olha só, tá? E o prédio ele conta com 60 pavimentos, tá? Entre 264 metros quadrados e 966 metros quadrados, tá? E varia, né, com imóveis aí de 4 a 6 suítes. E aí tem casa que custa 13 milhões e vai até 50 milhões, entendeu? Então, existe essa divisão. E ainda o condomínio de luxo, ele contém aí também, ainda conta, né, com uma área de lazer, tá? Que traz piscina, spa, pub, wine room, olha, sala de vinho, sala de jogos, espaço kids, área pet e academia. E lembra que eu falei no começo, eu falei, né, que as duas não se bicavam, né? A Virgínia e a Biancardi, elas não se bicam, né? Isso porque, né, desde a história de que a Virgínia fez uma ligação para o Neymar, né, de madrugada, e a Biancardi não teria gostado nada, nada, nada. Que parece que eles estavam trabalhando juntos num projeto aí, e a Virgínia ficou meio ansiosa e queria saber, falar mais do projeto com o Neymar ali naquela hora, 2 da manhã. E aí a Biancardi ficou enciumada, não gostou nada e ficou meio chateada com a Virgínia pelo que ela tinha feito, né? E aí a Virgínia, né, na época até meio que se desculpou, falando que ela foi sem noção de ter feito isso, né, ligado tão tarde, né, para o Neymar. E a Biancardi, ela foi a público, né, e expôs a situação toda. Disse que não foi uma situação isolada, ou seja, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que a Virgínia tinha feito algo parecido, tá? E disse que ela não teria agido com educação nem dentro da casa dela, da casa da Biancardi, se mostrando uma pessoa diferente do que ela se mostra na internet. Então, gente, já teve esse bafafá, esse babado aí anteriormente, né? E aí
agora as duas ali no mesmo prédio, né? Tá certo que não deve, não, talvez nem vão se encontrar, né? Porque pelo que eu entendi, elas não vão morar lá, né? A Biancardi não vai morar lá e a Virgínia também não. Elas adquiriram elas adquiriram um apartamento, mas eu acho que não vão nem se encontrar de fato, né? Eu acho que vai acabar que nem vão se ver, tá? E se virem só, acho que vai ser naquela coisa de oi, oi, né? Tudo bem e tal. Paradinha rápida aqui nas fofocas para poder passar a palavra, né, gente? É porque quero contar para vocês que nós temos um clubinho aqui no nosso canal, tá? Um clube de membros e você pode fazer parte, clube de apoiadores, na verdade, né? Você pode apoiar o nosso canal e fazer o nosso trabalho continuar girando, entendeu? É, então, essa foi a forma que a gente encontrou aqui, tá? Para continuar a fazer o nosso trabalho e não deixar a peteca cair, entendeu, gente? É isso aí. E é muito fácil, vocês vão aqui embaixo na descrição, tá? Tem os links para o Apoia-se e a Aurelo, tá? São os primeiros itens da descrição. Vocês já, assim que bater o olho na descrição, vocês já vão ver a opção aí de vocês apoiarem o nosso canal, tá? E é muito fácil fazer parte do clubinho. Vocês vão lá, ou vocês escolhem, tá? Ou na Apoia-se ou na Aurelo. E chegando lá, vocês têm todas as coordenadas aí para vocês assinarem o nosso clubinho. E aí, vocês apoiando com a partir de R$ 10, vocês já podem participar do nosso clubinho e vai ganhar conteúdos exclusivos que só quem é assinante do nosso canal, só quem é VIP aqui do nosso canal tem acesso, tem direito, tá bom, gente? São vídeos só para quem é especial, feitos especialmente para quem é membro do nosso clubinho, tá? Então, acessa lá, tá? apoia.se barra Vamos Fofocar ou orelo.cc/Vamos Fofocar. Acessa lá e assine que vocês não vão se arrepender, tá certo? E, além disso, vai continuar deixando o nosso trabalho seguir em frente, ok? A Gabriela Augusto voltou às redes sociais para mostrar mais detalhes sobre o caso aí do Lucas Strábico, né? O cartolouco, tá? Esse caso aí que está rendendo desde o domingo, depois que 3 ex-namoradas denunciaram ele por violência doméstica, física e psicológica. E aí a Gabriela, ela foi a única que mostrou o rosto, né? A única que se identificou nessa reportagem do Fantástico, né? E ela já relatou aí, né, que o cartoloco, ele tinha momentos de fúria e, e já quebrou o carro dela, já apagou cigarro no rosto dela. Inclusive, ele já apagou também o cigarro em outra ex-namorada no ouvido, tá? Dessa ex-namorada aí, né? E isso foi documentado, né? Foi registrado por uma das câmeras de segurança de um prédio. E entre outras acusações aí que foram feitas contra o cartoloco, né? Graves acusações, né? Inclusive o cartoloco, ele é réu num processo movido por essa ex-namorada, essa que teve o cigarro apagado no ouvido, tá? E ele está respondendo aí por violência psicológica, patrimonial e também já falei psicológica? Psicológica, física e patrimonial, tá? Aí pela Lei Maria da Penha. Ele está sendo aí processado por essa ex-namorada dele, tá, gente? E aí, agora a Gabriela, ela já veio, né? Já deu seu depoimento, já se pronunciou, já rebateu. Ontem a gente mostrou aqui ela rebatendo o cartoloco, né? Porque o cartoloco fez um vídeo
negando tudo, né? Falando que ele não fez essas coisas que ele está sendo acusado e que, inclusive, teria dito que a Gabriela teria entrado com uma ação judicial contra ele e ele teria sido absolvido. Só que a Gabriela já falou que, na verdade, ele não foi absolvido. O que aconteceu foi que ela teria desistido de seguir, né, com o caso, né, gente? E aí, agora a Gabriela voltou para as redes sociais, né, para poder mostrar alguns áudios, né? Ela mostrou alguns áudios aí que o Cartoloco mandava para ela depois deles terem terminado, né? E aí ela disse que os áudios são de 9 minutos, tanto que a gente não vai passar aqui os áudios justamente por isso, porque é um áudio longo, né? Mas eu vou dar aqui uma resumida, tá? Mais ou menos vou falar para vocês o que é que tem, o conteúdo desses áudios. Nesse tal áudio, né, o Cartoloco, ele pede uma nova chance para a Gabriela, tá? Dizendo que havia mudado, tá? E queria apresentar para ela a sua melhor versão, tá, gente? Inclusive, ele pede muito, né, várias vezes a ela nesses áudios que volte para ele, né, que ele está muito sentido, que ele já é uma outra pessoa, uma pessoa melhor, e, e fala várias vezes que a ama, né, e pede mesmo pela reconciliação dele, que não quer perdê-la e tal. Inclusive, a Gabriela, ela questionou, né, o quão contraditório foi o Cartoloco, disse, né, sobre mudança e agora, né, no áudio no caso, né, e depois ele disse que é tudo mentira, as coisas que a Gabriela falou, né? Então ela questiona isso dele, né? Ela também disse que ela foi traída pelo Cartoloco durante o namoro dela. Inclusive, ela fala que várias mulheres chegaram a entrar em contato com ela, né, para falar é, que teria se relacionado com ele enquanto eles namoravam ainda. Inclusive, ela teve uma mulher, né, uma dessas que teve um relacionamento com o Lucas, né, encontrou com ela em uma viagem que ela estava fazendo a Fernando de Noronha. E aí ela disse que soube, né, por essa mulher que eles tinham mantido um relacionamento, mas que a mulher não sabia que o Cartoloco ele tinha um relacionamento, ele tinha um relacionamento, né? Ele namorava sério com outra pessoa. Ela também divulgou gravações aí que a própria mãe do Cartoloco fez, né? É, nesses áudios, né, que ela mostrou da mãe do Cartoloco, a mulher, essa mulher, né, ela pede para que a Gabriela não frequente mais a casa, né, do Cartoloco, né, no caso, a casa da mãe dele, né, porque o Cartoloco, na verdade, não precisa, assim, ela fala que seria melhor para a Gabriela não frequentar mais a casa dela, né, para poder se preservar e que o cartoloco precisava de tratamento. Inclusive, ela fala que o cartoloco era alcoólatra, a mãe dele, tá? E ela disse que ele fazia aí essas coisas, essas agressões todas, né? Que o cartoloco fazia, né? Por culpa do álcool, né? Ela botava a culpa no álcool por isso, por esse comportamento aí que o cartoloco tinha. Ainda falou que a mãe do Cartoloco pagava multas, né? Já pagou multas dele, né? Multas do condomínio, né? Porque eles eram penalizados assim pelo condomínio por causa da briga, provavelmente por causa do barulho, né? Dos inconvenientes que acabavam tendo durante as brigas, né? E aí o condomínio
acabava multando ele, né? E aí a mãe dela ia lá e pagava essas multas, né? Ela ainda falou sobre provas que ela tinha provas, tá? Dessas acusações que ela tinha feito, que ela tinha conversas, fotografias e um exame de corpo de delito que ela tinha feito na época que ela fez a denúncia, tá? A denúncia que ela acabou depois não levando adiante. Material que já foi encaminhado para a justiça e por isso que ela disse que não iria publicar esse material, porque já está na mão da justiça. Então é isso, gente. Eu só trouxe esse posicionamento aqui da Gabriela, né, para deixar registrado mesmo, já que a gente está já tratando desse assunto, né, desde o começo da semana. Então, fique aqui registrado que a Gabriela, né, se pronunciou mais uma vez, mostrou esses áudios, né, e falou sobre o comportamento do Cartoloco aí durante essas brigas que eles tinham, tá certo? E agora esperar, né, para ver o desenrolar desse caso aí, né, que tá rendendo aí horrores nas redes sociais até agora. Carolina Dickmann usou o seu perfil aí nas redes sociais para pedir desculpas, e eu acho que nem precisava pedir desculpas, né, gente? Eu acho que todo mundo meio que vai entender aí o posicionamento dela, né? A decisão dela, né? Por que ela pediu desculpa, gente? Porque ela decidiu recusar pedidos, né, de entrevistas e depoimentos sobre Preta Gil, tá? Que fez um ano, que vai fazer um ano, tá? Que fez um ano não, que vai fazer um ano no dia 20 de julho, agora, tá? Da morte da Preta Gil. Inclusive a Globo vai exibir na segunda-feira aí um vídeo, um documentário sobre esses últimos momentos aí da Preta Gil, né? Com depoimentos de amigos, de familiares, né? É muito emocionante o relato aí do Gilberto Gil sobre a perda da filha, né? E só que não vai ter a presença da Carol, né? Da Carolina Dickmann. A Carolina Dickmann, que é uma das maiores amigas da Preta Gil, né? Uma das que mais esteve ao lado da Preta, né, em vida. Para ela, apesar de já ter passado quase um ano, né, para ela ainda é muito difícil, né, falar sobre a Preta Gil. Então, ela prefere não se pronunciar, né, sobre a amizade das duas. Ela fez um texto, né, e que ela se dirigiu a jornalistas, tá? E disse que passou dias aí refletindo sobre como responder aos pedidos, né, que os jornalistas estavam fazendo para ela, para falar sobre esse um ano aí sem Preta Gil, né? E ela fez um vídeo também se explicando, que a gente vai ver agora esse vídeo, olha só. Oi, gente. Esse vídeo é um pedido de desculpa a todo mundo que está me pedindo vídeos, depoimentos, declarações, contar histórias sobre a Preta, por causa do lançamento dos documentários, dos quais eu fiz parte. Mas eu tenho achado assim estranho falar disso. Eu sei que esses documentários são comemorativos, mas o luto da Preta e a passada, né, desse ano não é uma comemoração íntima. Então fica essa dicotomia, assim, é estranho. Eu tentei, eu não tenho conseguido falar sobre isso. É óbvio que eu quero que todo mundo assista. Eu acho que a existência da Preta tem que ser contada. É uma existência extraordinária. Eu vou aos eventos, mas eu sei que vai ser um dia difícil para mim. Não é um dia de
comemoração. Embora os documentários sejam para que a gente comemore a passada dela por aqui. Para mim é um dia muito difícil. Para mim falar disso é muito difícil. E eu queria fazer esse pedido de desculpa para todo mundo que pediu esses depoimentos e esses vídeos. Espero que vocês me compreendam. E sempre que para mim for tranquilizador, ou que eu sentir necessidade, eu vou falar dela, como eu venho falando quando eu sinto. Mas nesse momento, né, que marca esse ano, tá estranho, tá difícil, eu realmente não consegui. Então é isso, eu queria pedir desculpa. Um beijo. Então tá aí, gente, Carolina Dickmann explicando, né, o motivo pelo qual ela decidiu não se pronunciar sobre este um ano aí sem Preta Gil, tá, gente? Eu acho que o que nos resta é respeitar, né? Ela pediu desculpa, mas eu acho que nem precisava pedir desculpas, porque é luto, gente. Luto é isso mesmo, luto é uma merda mesmo. Tem gente que tem luto de 15 dias, mas tem gente que tem luto por anos, né, na vida, a fio. E ela ainda não está preparada, né? Ela não se sente preparada, ela não se sente bem, né, em falar sobre a Preta Gil. E acho que isso tem que ser respeitado, né? E os ex-BBBs Samira e Marcelo também se pronunciaram, né, para defender aí a tia Milena depois das fortes ataques que ela recebeu nas redes sociais, depois que ela apareceu, né, durante um jantar junto com a Samira, né, gente? Isso mesmo. Ela recebeu muitos ataques dos supostamente fãs da Ana Paula, depois que ela foi nesse jantar, né? Isso, o que é que acontece? Eu vou dar uma explicação super rápida aqui, porque de quem não sabe, né? A Samira e a tia Milena, elas eram aliadas no jogo, né? Elas faziam parte dos Eternos, né? O grupinho lá que eles criaram lá no Big Brother, né? Deste ano. E aí, a Samira, ela acabou tendo, chegou um dado momento no jogo que a Samira, ela acabou tendo uma atitude, né, que não foi muito bem vista por muitos aqui fora, que seria, né, se aliar aos inimigos dela, né, o pessoal do outro grupo que tinha lá no programa, né, para poder seguir no programa, né? Ela tentou se aliar e aí ela acabava levando informações do grupo, né? Do grupo que ela estava, dos Eternos, para esse outro grupo, né? E muita gente taxou aí a imagem da Samira como traíra. E quando eles saíram da casa, todos eles quiseram distância da Samira, né? A Ana Paula, todos eles que eu digo Ana Paula, Juliano Floss, quiseram distância da Samira por causa disso, né? Porque a Samira teve essa postura lá no jogo e que não foi muito bem vista por esse grupo, né? Por esses fãs. E aí eles meio que deram distância da Samira, só que agora a tia Milena apareceu jantando com a Samira, né? Num restaurante aí, jantando com a Samira, não só com a Samira, mas também com o Breno e com o Marcelo. E aí, gente, que foi o problema, tá? Porque não foram só ataques, só porque a Milena estava com... Foram ataques racistas, né? Coisa pesada mesmo. O pessoal jogou baixo, jogou sujo, jogou para esse lado, né? E aí a Samira agora saiu em defesa aí da tia Milena, né? Não citou nomes, mas ela foi no Twitter, né? E escreveu o seguinte:
Racismo é crime. Você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas não te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano. Não só a Samira saiu em defesa aí da tia Milena, como também o Marcelinho, né? O Marcelo, né? Que ele apareceu pistola nos stories, né? Falando horrores, né? Botou a boca mesmo e mandou seu recado aí para os racistas que estavam atacando aí Dona Tia Milena, tá, gente? Ele falou o seguinte: estou puto, não existe vocês serem racistas com Breno e Milena. Isso porque o Breno também sofreu ataques, né? Por causa desse jantar. O Breno, inclusive, também, né, falou aí, né, colocou textão também nas redes sociais, se mostrando, acabando, falando que o pessoal é tudo fofoqueiro, que só quer saber de se meter na vida dos outros, né? Uma loucura o Breno. O Breno falou, a gente mostrou aqui ontem, né, o posicionamento do Breno. E aí, deixa eu continuar aqui com a fala do Marcelo, tá? Isso é um absurdo. Então parem, seus bandos de desgraçados. Gente, desculpa, tô rindo. É sério, mas eu tô rindo. É porque o Marcelo, gente, o Marcelo se passa, né? Não existe, em pleno século XXI, ainda existe racismo. O tanto de directs que esse menino está recebendo, ainda tem os comentários. Vão se lascar, disse o Breno. O Marcelo. É porque eu acho engraçado o jeito do Marcelo, né? De tretar. Eu acho engraçado, gente. Até lá na casa mesmo eu achava engraçado o jeito do Marcelinho de tretar, assim. Assim, eu não vi o vídeo dele falando essas coisas, mas eu imagino ele falando, né? E aí eu acho engraçado. É só por isso mesmo, mas não é engraçado não. A, 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 o posicionamento dele é válido, né? A indignação dele é válida, né? Gente, vocês conhecem a Karen Bacchini? Conhecem? Ela é uma influenciadora de moda e beleza, tá? Que já esteve aí no cerne de várias polêmicas, inclusive, né? Já teve polêmica sobre uma estagiária dela, né? Que depois teve a reviravolta que mostrou que a estagiária que estava errada no caso, né? Teve também sobre base, que ela estava fazendo uma base lá, testando uma base que dizia que não saía com água, aí saiu na pele dela com água, e aí ficaram, enfim, ficou, acho que foi até a base da Virgínia, se não me engano, viu? Que tava tendo que teve essa polêmica toda aí. E várias outras coisas, assim, né? Recentemente até teve uma que falaram que uma menina disse que ela tinha aparência de suja. Enfim, gente, já teve várias polêmicas aí sobre a Karen Bacchini, né? E agora ela tá metida em uma nova, tá, gente? Porque ela lançou um clube de assinatura com itens artesanais, com desenhos que ela teria feito à própria mão, né? Aliás, o clube de assinatura caro. Que clube de assinatura caro esse daí, desde da Caribaquini, viu? Cento e lá, tralalá de reais por papel de carta, o que mais que tem? Sei lá o que mais. Carérrimo, né, gente? E ela está sendo acusada de utilizar inteligência artificial, né, na produção dessas peças, né, que ela está anunciando aí. Só que qual é o babado, gente? Ela, ela lançou, né, as peças mostrando que ela mesma teria feito os tais dos desenhos, que ela mesma estaria pintando, que fazia pintura à mão, depois ela jogava para o computador e, e fazia a coisa toda, ela mesmo que coloria, ela mesmo que fazia tudo, tá? O tal clube de assinatura chama Meio Clube, tá? Meio Club, tá? E consiste, né, uma caixa com itens de papelaria e peças impressas em uma impressora 3D,
tá? Que são personalizadas por ela própria, né? Que teria sido feito, que são de fato artesanais, que a própria Karen Bacchini teria feito. E isso segundo ela, o que ela está dizendo, tá? E ela, né, garante que tudo foi feito por ela, sem ajuda de ninguém, assim, que foi ela que fez, pegou e foi fazendo tudo do zero. Só que isso aí não convenceu muito bem os seguidores da Karen Bacchini, não, viu? Muita gente apontou o uso de IA mesmo, inteligência artificial, para a produção dessas peças aí que ela diz ter feito à mão, né? Ter feito por ela mesma. E aí a Karen Bacchini foi lá, publicou um vídeo, tá? Após essa repercussão, afirmando aí que ela utiliza técnicas de aquarela, giz e ferramentas digitais para produzir as ilustrações de forma autoral. Só que ela não mostrou o processo, né? Nesse vídeo ela não mostra o processo, ela já mostra tudo meio que já pronto. E aí o pessoal acabou, né? Continuou desconfiando dela, né? Mas ela continua atestando que é ela que faz todas as ilustrações, tá certo, gente? E aí, gente, olhando assim para essas peças que eu mostrei, que a gente mostrou aqui, né? O que é que vocês acham, hein? É IA ou a Karen Bacchini está falando a verdade, que foi feita à mão? Eu não sei diferenciar, gente. Não sei diferenciar. Então, para mim, se ela está dizendo que é IA, que não é IA, que foi ela que fez, eu tô acreditando, gente. Mas o pessoal que é mais especialista, né, deve saber melhor. Deve conter erros, né? Mas eu não sei, né, se ela utilizou IA ou não. O que é que vocês acham? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Foram essas as nossas fofocas de hoje. Curtiram? Gostaram? Então, quero agradecer todo mundo que ficou até agora, né, curtindo e prestando atenção em tudo que a gente mostrou aqui hoje. Agora você está bem informado. Agora vocês já podem ir na sua rodinha e barbarizar, entendeu? Barbarizar. Não vai faltar assunto, não vai faltar assunto. Agora pode comentar todos aí com o povo, todas as fofoquitas que rolaram aqui no nosso programa de hoje, tá certo? E eu também queria saber a opinião de vocês sobre as nossas fofocas. O que, é que vocês acharam? Vocês acham que a Karen Bacchini usou IA, né? Para confeccionar aquelas ilustrações dela, né? O que, é que vocês acharam? O que é que estão achando aí desse caso aí do Cartoloco? O que é que vocês têm a dizer sobre isso, hein? E muito mais, gente. Tudo que a gente comentou aqui eu quero saber, tá bom? Escolhe um assunto que mais te impactou e fala, habla nos comentários, tá? Que eu quero saber, tá bom, gente? Tá certo? Fora isso, eu quero convidar vocês a serem membros do nosso clubinho. Nós temos um clubinho aqui, tá bom? No nosso canal, tá? E a partir de R$10 vocês já podem apoiar o canal e vão receber em troca aí vídeos exclusivos, tá? Vídeos que só quem é membro, só quem é VIP tem acesso, tá? Com fofocas que eu só conto lá para quem é membro do clubinho. E quem não for vai perder, vai ficar por fora. E você não vai querer ficar de fora dessa, né não? Então você vai ter aí direito a esses vídeos exclusivos, esse conteúdo exclusivíssimo, tá? Para acessar o nosso clubinho é só ir nos links que tem aqui embaixo. Tem da Apoia-se, tanto da Apoia-se quanto da Aurelo, estão lá, tá certo?
aqui na descrição, tá? Embaixo aqui na descrição, são os primeiros itens da descrição. Tá tudo lá certinho, explicadinho para vocês assinarem o nosso clubinho, ok? Tá bom, gente? E olha só, eu quero pedir também para vocês deixarem um like, se vocês ainda não deixaram, tá? Estão aqui até agora e não deixaram like? Então deixe seu like aí, ajuda bastante, faz o nosso canal ser recomendado para mais pessoas, tá certo? Faz o YouTube recomendar, indicar o canal para muito mais pessoas, indicar esse vídeo para muito mais pessoas, entendeu, gente? Então vai lá, dá o seu joinha que ajuda bastante aqui a gente, tá certo? E também quero pedir para vocês serem membros do nosso canal e serem inscritos no nosso canal. Se inscrevam, tá? Inscreva-se também no nosso canal, que aí ative o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal vocês vão ser avisados, ok? E nas redes sociais a gente também está, então tem os nossos cortes, tem tudo lá, tem fofoca também para vocês. Então vai lá nas redes sociais e barbariza, @vamos fofocar em todas as redes. Ok, meu povo, tá certo? Estamos combinados, estamos na mesma página, estamos fechados? Então estamos fechados. Fechou por hoje. Tenha uma boa quinta-feira para vocês, tá certo? E amanhã eu tô de volta. A semana acabou, minha gente. Pode comemorar, sexta-feira tem mais fofocas aqui para vocês no nosso Fofocar, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente. Valeu, tchau!